Bom dia, pessoal. Estou aqui para trazer a correção da nossa atividade. Nós tivemos aí os 4 dias sem aulas, foi um tempo muito bom para a gente descansar, mas também foi um período também muito bom para a gente colocar nossas atividades em dia. Então, 4 dias para vocês fazerem as questões, espero que tenha dado certo. Caso não tenha dado certo, uma questão ou outra, vou aqui corrigir todas as questões voltando, explicando novamente os conceitos, principalmente com relação ao sentido dos campos magnéticos nos diferentes casos. A estratégia que nós temos é a regra da mão direita. Infelizmente, não tem outra estratégia. Regra da mão direita é uma estratégia poderosíssima e é a única que nós temos para determinar o sentido do campo que é gerado por um fio que é percorrido por uma corrente elétrica. Se houvesse outra maneira mais fácil, com toda certeza eu teria falado. Mas como é a única, nós vamos ter que aprender e dominar a regra da mão direita, tá certo? Então, para ilustrar melhor, eu vou utilizar esse cabo aqui para representar os fios, colocando as correntes para a gente buscar determinar o sentido do campo magnético aí, de acordo com a configuração das correntes de cada questão, tá ok? Então vamos corrigir as questões. Eu vou aqui no meu celular ler as questões aqui, os enunciados, e acompanha aí para você entender, saber o que a questão está pedindo, para você poder começar a pensar nas respostas, tá certo? Então, ó, primeira questão diz o seguinte: refaça as figuras do caderno e represente em cada uma o vetor indução campo magnético do ponto P, gerado pelas correntes retilínea. Essa questão aqui, se você quiser, você refaz esses desenhos. Se você quiser, você não precisa fazer, é claro, no seu caderno. O importante é você representar o vetor campo magnético, o vetor indução magnética, no ponto P. Na letra A, eu tenho a seguinte situação. Deixa eu esquematizar aqui. Tem um fio, tem uma corrente aqui, ó, nesse sentido, da esquerda para a direita, e ele quer saber como é o campo magnético nesse ponto P aqui que está acima. E ele é perpendicular ao fio. Para a gente saber qual é o sentido do campo magnético naquele ponto, a nossa estratégia é a regra da mão direita. Então, ó, tem um fio reto. Tem um fio aqui. E está passando a corrente não vai ficar muito reto não, mas dá para ilustrar. Está passando a corrente aqui nesse sentido. Ele está indo da esquerda para a direita. Então, a regra da mão direita, você vai colocar o seu dedão no sentido da corrente. Então, o seu dedão vai ter esse sentido da corrente. E a sua mão vai girar em torno desse fio. Por que a sua mão gira? Porque as linhas de campo, elas são todas circulares. Se estiver passando num fio aqui como esse, uma corrente elétrica, vai surgir um campo magnético em torno desse fio e as linhas de campo são todas circulares. Então existe um campo circulando aqui ao redor. Para a gente determinar o sentido, nós vamos utilizar a regra da mão direita. Então o dedão vai no sentido da corrente e seus dedos giram em torno desse fio. Ao girar com a regra da mão direita, você percebe que se houver um ponto P acima desse fio, os seus dedos, ao girar, naturalmente você observa que eles saem de um plano, por exemplo, o plano do papel, o plano da tela do celular. É como se seus dedos chegassem aos seus olhos. Significa dizer que tem um vetor, o vetor campo magnético naquele ponto P acima desse fio, ele está saindo do plano. Ele sai do plano do papel, da tela do seu computador, do seu celular e chega aos seus olhos.
Então a representação correta pela Convenção Internacional é essa daqui, ó. Um vetor saindo do plano do papel é um círculo e um ponto. Tá ok? Regra da mão direita. Dedão no sentido da corrente. Sua mão vai girar em torno do fio. Você observa que num ponto acima desse fio, seus dedos saem do plano, chegam aos seus olhos. Então a gente diz que o campo do ponto P está saindo do plano do papel. Na letra B, a corrente agora, ela tem só... Agora a corrente continua o mesmo sentido. A corrente tem o mesmo sentido. A corrente tem o mesmo sentido, mas ela agora quer saber um ponto P aqui, ó, abaixo do fio. Esse ponto perpendicular ao fio. A estratégia é a mesma. Agora você vai continuar com a regra da mão direita, dedão no sentido da corrente, você gira sua mão em torno do fio. Agora vale a seguinte observação: a sua mão está presa num braço, ela não consegue girar uma volta de 360 graus. Se lá em cima, anteriormente, num ponto P acima do fio, eu tinha um campo entrando, porque os seus dedos ao girar, eles tocavam, eles poderiam tocar nos seus olhos. Agora, se você pudesse dar uma volta, meia volta completa, em torno desse fio, não posso ficar com minha mão está presa no meu braço, você observa o contrário. Agora, se eu desse uma volta completa aqui, os meus dedos agora eles vão entrar no pano do papel. Eles entram na tela do celular. O campo está girando aqui, em cima tem um vetor saindo, chega aos meus olhos. Embaixo eu tenho um vetor que está entrando, ele está tocando na tela. Minha mão, se pudesse girar, ela estaria o dedão aqui em cima saindo, esses dedos saindo, embaixo os dedos entrando. Então tem um campo em cima saindo, embaixo tem um campo entrando. Então o campo entrando pela Convenção Internacional é uma bola e um X. Aqui embaixo eu tenho um campo entrando no plano do papel. A letra C agora traz a figura do fio. Tem um fio aqui, ó, e tem uma corrente. Essa corrente aqui pela Convenção Internacional ela está saindo. Então agora a visão é essa aqui, ó. A visão é essa aqui agora. Você está vendo um fio nessa perspectiva e você vê a corrente como se ela saísse e chegasse dos seus olhos. Então fiz o fio e o ponto ali para representar a corrente que sai do plano do papel e chega aos seus olhos. Como eu falei, as linhas de campo são todas circulares. Então tem um campo aqui, ó, circulando esse fio. Ele quer saber qual é o campo magnético num ponto P, por exemplo, aqui em cima. Pela regra da mão direita, eu agora vou fazer o dedão aqui, ó, como se chegasse nos meus olhos e girando eu tenho o sentido do campo. Observa que um dedão aqui, ó, vindo, tocando meus olhos, ao girar a configuração do campo magnético aqui, ó, vai ser essa, horizontal para a esquerda, como está representado aqui, ó, horizontal para a esquerda. O campo tá ali, a corrente está saindo, dedão no sentido da corrente, seus dedos giram. Lá em cima, no ponto P, o campo é sempre tangente à linha de campo, então o campo está sempre ali, ó, horizontal para a esquerda. A letra B agora traz a seguinte configuração, letra D, perdão. Vou fazer aqui a letra D. Letra D, eu tenho aqui uma corrente que está entrando no plano. Tem uma corrente entrando no plano. E ele quer saber qual é o campo magnético nesse ponto P aqui. Novamente, tem um campo circular aqui, ó. Vou fazer só nesse lado aqui, porque não vai dar para eu fechar esse círculo, não. Tem um campo circular aqui. Linhas de campo circular. Ele quer saber qual é o campo magnético nesse ponto P. Regra da mão direita. Agora vocês
tem um fio tá aqui, você vê a corrente entrando no plano do papel, a corrente está entrando. Então você vai ver seu dedão agora entrando no plano do papel e ao girar, você observa que ao girar, ó, o campo magnético aqui nesse ponto tangente a essa linha, ele está vertical para baixo. Vertical para baixo, aqui, ó. O campo está girando aqui, a linha de campo. Ao girar, você observa que os seus dedos têm esse sentido aqui. Tem um campo tangente a essas linhas que giram em torno do fio. Então tá aí a resposta. Letra A tem um campo saindo do plano. Letra B tem um campo entrando no plano. Letra C tem um campo horizontal para a esquerda. E letra D tem um campo vertical para baixo. Tudo isso aí a gente determina com regra da mão direita. Isso aqui a gente tem que dominar, essa regra da mão direita. Ferramenta poderosa e a única que a gente tem. Tá ok? Vamos para a questão seguinte. Acompanha aí, gente. Retorne o exercício anterior. Coloque-se em cada ponto P dos casos C e D uma pequena agulha magnética que pode se orientar livremente. Como as agulhas se orientam? Faça desenhos explicativos no seu caderno. Então ele quer que a gente coloque uma agulha nos pontos C e D, nas alternativas C e D. Como é que ela se comportaria se ela estivesse naquele ponto? Vocês devem lembrar que eu fiz o seguinte comentário. Uma bússola, uma agulha magnética, no caso aqui, né, ele chamou de agulha magnética, que é uma bússola, é nada mais nada menos que um ímã. E o ímã, ele sempre vai se orientar de acordo com o campo magnético resultante naquele ponto. Então, observa, se eu vou colocar uma agulha magnética, uma bússola nesse ponto P aqui, o norte dessa bússola vai se orientar de acordo com aquele campo magnético. A mesma coisa se eu colocar uma bússola nesse ponto P aqui, no caso D, a bússola também vai se orientar, o norte dessa bússola vai se orientar de acordo com o campo magnético resultante daquele ponto. Então a resposta que vocês deveriam ter feito, que vocês fizeram, é essa daí, ó. Lembra que na letra C eu tinha um campo horizontal para a esquerda, então a bússola naquele ponto ali teria essa configuração. O polo norte ia se orientar de acordo com o campo. Então ela ficaria aqui horizontal com o norte para a esquerda. Na situação B, onde eu tinha um campo vertical para baixo, o polo norte, essa seria a configuração de orientação da bússola. Ela estaria com o polo norte na direção do campo magnético, ou seja, o polo norte orientado verticalmente para baixo. Tá ok? Bússola, um ímã, e todo ímã se orienta de acordo com o campo magnético naquela posição. Tá ok? Próxima questão é a questão A10. Deixa eu procurar aqui, vou achar o enunciado para a gente poder responder. Questão A10 diz o seguinte: uma espira circular de raio 0,2 π metro é percorrida por uma corrente elétrica de densidade 8 A, conforme a figura. A figura é esta daqui, ó. Tem uma espira circular e tem uma corrente aqui que tem esse sentido. A gente diz que esse sentido aqui é sentido horário mesmo do ponteiro dos relógios. Dê as características: direção, sentido e intensidade. Isso aqui é caracterizar um campo magnético. A espira está contida no plano dê as características do vetor campo magnético no centro da espira. A gente foca no que acontece aqui, ó, no centro da espira. O que acontece ao redor dela, a gente desconsidera. A espira está contida no plano do papel. Ele deu o valor de μ, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, tem uma espira circular. Está aqui, ó, a espira circular. Tem uma corrente nesse sentido aqui, ó, girando nesse sentido. Sentido horário. Primeiro vamos determinar a intensidade.
intensidade é a famosa lei de Biot-Savart. Tá aqui, ó. μ0 vezes a corrente dividido por 2 vezes o raio. Tá ok? Então, vamos substituir os valores aqui, ó. μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7. A corrente vale 8. E o raio vale, o 2 é da fórmula, a corrente vale 0,2π. Tá tudo na unidade padrão, é só substituir e fazer os cálculos matemáticos. Observe o seguinte, ó, parece uma conta difícil, mas não é. Eu posso cancelar esse π com esse π, porque 2 π dividido por π dá 1. Eu posso aqui dividir aqui embaixo por 2, e aqui por 2 eu fico com 2 aqui em cima. Aí eu vou fazer 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2, né? 2 vezes 8, 16. Então aqui em cima eu vou ficar com 16 vezes 10 a menos 7. Agora restou lá embaixo, ó, menos 7. Restou aqui embaixo 0,2. Lá em cima tem 16 vezes 10 a menos 7. Aqui embaixo eu tenho 0,2. Se você dividir... questão 10, tá certo. Se você dividir 16 por 0,2, isso aqui, ó, daria 80. 80 vezes 10 a menos 7. Opa, a resposta está errada. Ali está 8 vezes 10 a menos 6. Não, a resposta está errada não. É porque a resposta que foi dada aqui, a resposta final que foi dada aqui, é notação científica. O que foi que ele fez? Ele caminhou com a vírgula que está aqui, ó, uma casa para a esquerda. Quando eu caminho para a esquerda, eu somo unidades. Então eu vou ficar com 8 vezes 10 a menos 6. Está aqui, ó, que é a resposta final. 8 vezes 10 a menos 6. Tá certo? Essa é a intensidade do campo. 8 vezes 10 a menos 6, Tesla. Agora vamos à direção. Eu comentei lá anteriormente. Direção é sempre perpendicular ao plano. Sempre. Direção sempre perpendicular ao plano. Tá certo? Vamos agora determinar o sentido. Regra da mão direita. Ó, aqui está minha espira. Eu indico que vocês vão treinando aí com um cabo de algum celular, alguma coisa, vão treinando essa regra da mão direita. Tem uma corrente aqui que está girando no sentido horário. Vamos focar no sentido do campo, no centro da espira. O seu dedão vai girar no sentido da corrente. Sua mão, girando em torno do fio, vai me dar o sentido do campo no centro da espira. Observe que se meu dedo no sentido horário, ao girar, os meus dedos, ao girar, eles entram pelo centro da espira e eles saem fora da espira. Mas espera aí, a questão que é o sentido do campo no centro da espira. Então, o que acontece fora, desconsidera. Então, se ao girar os meus dedos, cuja corrente tem sentido horário, ao girar meus dedos entram no plano dessa espira, significa dizer que o campo magnético está entrando no plano da espira. O sentido está aqui, ó, a resposta daqui, entrando no plano da espira. Seria um campo magnético, pela convenção internacional, um círculo, uma bola e um X. Aqui é a convenção, representação internacional para um campo entrando no plano do papel. Então a gente deu as 3 características do vetor campo magnético no centro da espira: intensidade, direção e o sentido. Ok? Vamos treinando, gente. Vamos treinando. Regra da mão direita. Vamos fazendo as configurações aí. No espira. Num fio longo e reto. Vamos vendo aí o que é que acontece aí. Vocês têm que entender que o campo está girando em torno. As linhas de campo são todas circulares em torno do fio. A regra da mão direita, essas mãos girando, está representando as linhas de campo.
Aí elas vão dar o sentido do campo, entrando ou saindo do plano do papel, dependendo, é claro, de cada caso. Vamos para a questão seguinte, questão A12, A11. Diz o seguinte: duas espiras circulares concêntricas e coplanares, está no mesmo plano, de raios 2π centímetro e 4π centímetros, são colocadas por corrente de densidade 1 e 4 ampere, respectivamente, conforme mostra a figura. Sendo a permeabilidade magnética do vácuo, diz no meio, mas no meio, no caso é o vácuo aqui, 4π vezes 10 a menos 7, determina a intensidade do vetor de indução magnética resultante. Vetor campo magnético resultante no centro da espira. A figura que vocês têm aí no livro, vou representar aqui, é essa daqui. Ó. Tem uma espira, duas espiras. Nos dois casos, a corrente tem sentido aqui, ó, anti-horário, contrário ao ponteiro dos relógios. Nos dois casos aí. No centro dessa primeira espira aqui, essa corrente gera um campo. A outra corrente gera também um campo naquele centro. Então vai ter uma soma de campos magnéticos. Eu fazendo essa soma vetorial, eu vou ter o campo magnético resultante. Agora observe, como eu tenho duas correntes de sentido igual, no centro eu vou ter dois campos também de mesmo sentido. Eu já posso deduzir que eu vou fazer uma soma de vetores. Eu vou somar dois vetores. Vou somar o campo 1 e o campo 2. Porque eu tenho duas correntes de mesmo sentido, vai gerar dois campos de mesmo sentido. Observa que ele só quer a intensidade. Ele não quer nem a direção, nem o sentido. Ele só quer apenas a intensidade, a intensidade desses campos. Então vamos calcular aqui. Ó. Chamam aqui de B1 o campo gerado pela corrente 1. 4π vezes 10 a menos 7 vezes 1 ampere, 2 vezes 2π vezes 10 a menos 2. Por que tem 2π vezes 10 a menos 2? Porque os raios aqui foi dado em centímetro. 2π centímetro. Eu tenho que transformar esse centímetro em metro. É só dividir por 100. Dividir por 100 é multiplicar por 10 a menos 2. É o que está aqui. 2π vezes 10 a menos 2. Tá certo? Eu transformei 2π centímetros em metros. Tá certo? Ó, o que eu posso fazer aqui? Ó? 2 vezes 2π dá 4π. Eu já posso cancelar aqui. Ó. 4π com esse daqui. Aí só que vai me restar lá em cima 1 vezes 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2. Isso aqui é fácil. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Subtrai, tem um menos da fórmula. Então, é menos 7 menos 2. Menos com menos dá mais. Então, é menos 7 mais 2. Então, a resposta final ó, é 1 vezes 10 a menos 5 Tesla. 1 vezes 10 a menos 5 Tesla. Novamente, ó, multipliquei. Parece difícil essas contas, mas no final tornam-se continhas muito simples de serem feitas. Multipliquei 2π com 2 dá 4π. 4π dividido por 4π dá 1. Já posso cortar esses dois. Aí eu dividi 10 a menos 7 por 10 a menos 2. Divisão de potência da mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 7 menos com menos dá mais. Menos 7 mais 2 dá menos 5. 1 vezes 10 a menos 5. Esse é o campo 1. O campo 2 só vai mudar o que? O valor da corrente, que aqui vale 4. E o raio, que é 4π vezes 10 a menos 2. Ó, 4π com 4π cancela. 4π dividido por 4π dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Divisão de potência de mesma base, aquela mesma que a gente fez anteriormente. 10 a menos 7 menos 10 a menos 2. Menos com menos dá mais. 10 a menos 7 mais 10, 7, menos 7 mais 2 dá menos 5. Então, é 2 vezes 10 a menos 5. Observa que as contas parecem difíceis, mas são contas que, pelo amor de Deus, muito simples. Então, ó, aquela análise que eu fiz anteriormente. São correntes de mesmo sentido, vão gerar campos de mesmo sentido. Se os campos têm mesmo sentido, o resultante é a soma do campo B1 e campo B2. Um
vezes 10 a menos 5 mais 2 vezes 10 a menos 5 dá 3 vezes 10 a menos 5 Tesla. Essa aqui é a resposta final. A intensidade do campo magnético resultante no centro dessas duas espiras circulares. Próxima questão. Tá um pouco acelerado, porque o vídeo já está para você, já está gravado. Você tem toda a liberdade de assistir com calma, pausando, para você copiar essas coisas. Volta, escuta de novo o que eu estou falando, essa questão de dois, estou cancelando, para você ficar, você ter uma ideia do que. E eu também digo que você, se você não fez, faça isso tudo no papel. Coloque isso no papel. É muito importante esse simples ato de tirar de um quadro da tela do computador para o papel. É importantíssimo. Você às vezes acha que sabe, quando chega lá numa prova, no nervosismo, com o tempo passando, você erra coisas simples. Observa que até agora não teve nenhuma conta extremamente difícil. Todas contas relativamente fáceis de serem resolvidas. Questão 12. Questão 12 é interessante, que traz o seguinte. Ó. Retorne ao exercício anterior, que a gente acabou de fazer. Qual seria a intensidade do vetor campo magnético resultante no centro, invertendo no sentido da corrente de 4 A? Ó, anteriormente, tinha duas correntes com o mesmo sentido. Agora eu tenho correntes agora sentidos opostos. Eu tenho uma, por exemplo, anti-horário, e eu tenho agora uma horário. O que vai acontecer, gente? O que vai mudar ali? Como agora eu tenho correntes em sentidos diferentes, lá no centro da espira eu vou ter campos de sentidos opostos. No caso, correntes de sentidos opostos, eu vou ter campos de sentidos opostos. Então, o que vai acontecer? Como eu vou ter campos de sentidos opostos, a resultante é a diferença do campo B2 menos o campo B1. Quanto é que tem sido o campo B2? 2 vezes 10 a menos 5. Menos o campo B1, que é 1 vezes 10 a menos 5, a resposta é 1 vezes 10 a menos 5 Tesla. B2 menos B1. O fato de eu variar o sentido da corrente varia o sentido do campo gerado no C da espira. Como eu tenho dois campos, vai também mudar o valor do campo resultante no centro da espira. Tá certo? Próxima questão. Questão A13. A figura apresenta, acompanha aí, a figura apresenta espiras circulares concêntricas e coplanares de raio 0,4 metros e 0,8 metros, e percorridas por correntes de 5 A, corrente 1 e corrente 2 e 2. Não deu o valor dessa corrente 2. Sabendo que o vetor de indução magnética resultante no centro da espira é nulo. No centro da espira, o vetor é nulo. Determine o sentido da corrente I2 e o valor da corrente I2. A figura é essa daqui, ó. De novo, duas espiras. Tem uma corrente I1 de sentido horário. E tem uma corrente 2 aí que a gente não sabe nem o sentido, nem o valor. A informação que a gente sabe, gente, e a informação importante para a gente resolver, sem ela a gente não resolvia, é que aqui no centro o campo é nulo. No centro o campo é nulo. Se no centro o campo é nulo, como é que eu posso anular dois campos? Ó, a gente primeiro vamos partir do início. A corrente 1 gera um campo no centro. A corrente I2, que a gente não sabe nem direção, nem sentido, nem intensidade, gera outro campo. Como é que esses campos 1 e 2 podem se anular? Como é que isso pode acontecer? Só pode acontecer se tiver uma única configuração. Primeiro, esses campos têm o mesmo módulo, têm a mesma intensidade, o valor é igual. E eles têm que ter sentidos opostos. Tem que ser, por exemplo, menos 1 mais 1. Mesma intensidade, mesmo módulo, 1, sentidos opostos, menos e mais. Menos 1 mais 1 dá 0. Então eles têm que ter, por exemplo, um tem que estar saindo, outro tem que estar entrando do plano. Um estaria para a esquerda, outro para a direita. Um para cima, outro para baixo. Sentidos opostos, mas tem que ter um módulo igual. Só desse modo eu consigo anular um vetor. Então, ó, observa que ó, o campo gerado pela corrente 1, que tem sentido anti-horário, o sentido do campo 1 está entrando ó, pela regra da mão direita
da minha espira circular aqui, no sentido horário, você observa que no centro da espira, os seus dedos entram no centro da espira, significa que tem um campo entrando. O sentido do campo 1 está entrando no plano das espiras, logo, para que o B resultante seja zero, para eu anular o campo resultante, o campo 2 tem que ser sentido oposto. Se o campo 1 está entrando, o campo 2 tem que estar saindo. O campo 2 tem que estar saindo. Logo, a corrente 2 tem que ter sentido oposto. Se a corrente 1 tem sentido horário, a corrente 2 tem sentido anti-horário. Observa que é um fato ou outro. Ou o campo está saindo ou está entrando, a corrente se está horário ou anti-horário. O pulo do gato é entender de cálculo vetorial para você responder uma questão como essa. Para eu anular um vetor, eu tenho que ter dois vetores de mesma direção, sentido oposto e módulo igual. Eu vou somar um vetor que está para a esquerda com um que está para a direita. 2 menos 2 dá 0. Um que está para cima e um que está para baixo. 2 e menos 2 dá 0. Um que está entrando e está saindo. 2 menos 2 dá 0. Eu só consigo anular um vetor quando eu tenho dois vetores de mesma direção, sentido oposto e mesma intensidade. Certo? Esse era o pulo do gato para resolver a letra A e também a resolver a letra B. A letra B, ele quer saber qual é a intensidade da corrente. Os campos têm mesma direção, mesma intensidade, mesmo sentido. Eu posso igualar o valor desses campos para eu poder, com um artifício matemático, determinar o valor das correntes. O campo 1 é a constante vezes a corrente 1 dividido por 2 vezes o raio da espira 1, que é igual, porque os campos se anulam, ao campo 2, que é μ0 e 2 mais 2 vezes o raio da espira 2. Aí o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso cancelar esses mi zeros, esses mi. Se eu passar um mi de um lado para o outro, quando eu dividir mi por mi dá 1. E também eu posso cancelar esse 2. Esse 2 também eu posso cancelar. Se eu passar o 2 de um lado para o outro da equação, vai passar dividindo, multiplicando, 2 por 2 dá 1. Então, resta no final, I1 sobre R1 é igual a I2 sobre R2. Até porque, gente, se a gente pensar na lei de Biot-Savart, μ0 é uma constante, 2 é uma constante. A intensidade do campo só depende de duas variáveis, da corrente e do raio. Quanto maior a corrente, maior vai ser o campo. Quanto maior o raio, menor vai ser o campo. Essa análise a gente precisa saber fazer e a gente precisa fazer. Então é só substituir os valores aqui e fazer a matemática necessária. I1 vale 5, R1 vale 0,4. I2 eu não sei, né? Repito. R2 vale 0,8. Então vou multiplicar cruzado aí, ó. Eu vou multiplicar 5 vezes 0,8 e vou, ó, 5 vezes 0,8 e lá do outro lado fica 0,4 vezes I2. 5 vezes 0,8 dá 4. Agora eu vou passar o 0,4 dividindo. 4 dividido por 0,4 dá 10. A resposta final está aqui, ó. 10 amperes. Essa é a resposta final para essa questão aí que a gente acabou de resolver. A gente determinou o campo, o sentido da corrente e a intensidade dessa corrente aí. Tá certo? Tá aí. Depois vocês copiam aí com calma essa resposta. Vamos para a questão seguinte, senão o vídeo fica muito longo. A 14. Estou procurando aqui o enunciado da questão. Tá aqui, ó. Diz o seguinte: um solenoide de comprimento igual a 12 cm e raio 0,4 cm contém 400 espiras. Sabendo que a corrente no enrolamento é 3 A, determine a intensidade do vetor campo e indução magnética no seu interior.
é dado Mi, 4π vezes 10 a menos 7. Então tá aqui, ó. Intensidade do campo. Essa aqui é a equação que a gente tem que saber. A gente precisa memorizar essas coisas. B é Mi vezes N dividido por L vezes I. Mi é a constante, permeabilidade magnética, N é o número de espiras, L é o comprimento e I é a corrente. Substituindo os valores. Mi, permeabilidade, 4π vezes 10 a menos 7. Número de espiras, 400. A corrente, vale 3. Agora o comprimento foi dado em centímetro, 12 centímetros. Preciso transformar em metro. É só multiplicar por 10 a menos 2. Então, tá aí, ó. 4π vezes 400, 4π vezes 10 a menos 7, vezes 400, vezes 3, dividido por 12, vezes 10 a menos 2. Observa aqui a resposta final. Você sempre pode fazer isso, gente. Você pode deixar a resposta, como é uma questão aberta, a resposta em termos de π. Para você não precisar estar, substituindo π por 3,14, que já vai dificultar um pouquinho mais na hora de você fazer esses cálculos, tá certo? Então, você pode deixar sempre a resposta em termos de π. Vamos começar a responder isso aqui, ó. Observa aqui, ó. Como é que a gente pode resolver aqui, ó? 400 vezes 3 dá 1.200. 1.200 vezes... 400 vezes 3 dá 1.200. 1.200 vezes 4 dá 4.800 π, vou deixar a resposta em termos de π, vezes 10 a menos 7. Certo? Estou olhando aqui no estado da questão para ver se está tudo correto. E também tem um pessoal aqui até falando comigo no WhatsApp. Mas estou focado aqui. Então, 400 vezes 3 dá 1.200, vezes 4, 4.800 π, vezes 10 a menos 7. Tudo isso está dividido por 12 vezes 10 a menos 2. Se eu dividir 4.800 por 12, dá 400. 400 π vezes 10, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Tem um menos, com menos do menos 2, menos dá mais. Então, menos 7 mais 2 dá menos 5. Resposta errada? Não, resposta errada não. A resposta final que foi dada aqui está em notação científica. Eu caminhei com a vírgula duas vezes para a esquerda. Quando eu caminho para a esquerda, eu somo unidades lá no expoente. Menos 3 mais 2 dá menos 5 mais 2 dá menos 3. Que é a resposta final que está dada aqui, ó. 4π, 400π eu transformei em 4π, vezes 10 a menos 3. Tá certo? Então, tá aí a resposta para essa questão A14. Vamos seguir em frente, não é? A15, acompanha. Um gerador, deixa eu aumentar isso aqui. Um gerador de força eletromotriz E e resistência externa R, 10 ohm, 1 ohm no caso, está ligado a um solenoide que possui resistência elétrica de 5 ohm, conforme a figura. O solenoide apresenta 200 espiras por cada 1 metro. A permeabilidade é 4π vezes 10 a menos 7. Tem a figura lá. Sabendo que a intensidade do vetor campo magnético no interior do solenoide é 1,6 vezes 10 a menos 4π, determine letra A intensidade da corrente e letra B a força eletromotriz. Então, ó, o campo
no interior de um solenoide é μ vezes N dividido por L vezes I. Vamos substituir. Agora eu sei quanto vale o campo. 1,6 π vezes 10 a menos 4. A constante 4π vezes 10 a menos 7. O número de espiras por cada metro é 200. E é o que eu vou determinar. É apenas um jogo de matemática que você vai fazer aí para resolver essa questão. Você vai isolar o valor de I, vai passar para o outro lado da equação, tudo que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. 4π vezes 10 a menos 4. Vai passar aqui, ó, 4π vezes 10 a menos 7 vezes 200. Eu posso cortar, ó, esse π com esse π. 4 vezes 200 dá 800. 800 vezes 10 a menos 7, se eu caminhar com a vírgula duas vezes para a esquerda, eu vou ter 8 vezes 10 a 5. 8 vezes 10 a 5. Menos 5, no caso. Lá em cima, 1,6 vezes 10 a menos 7. A menos 4, perdão. Se eu dividir 1,6 por 8, dá 0,2. Aí eu vou ter 0,2 vezes divisão de hipótese mesma base, conserva, subtrai. Menos 4 menos 5, menos com menos dá mais. Menos 4 mais 5 dá 1. 0,2 vezes 10 elevado a 1 é 0,2 vezes 10, que dá 2. A resposta final está aqui, ó. 2. 2 ampere é o valor da corrente. Certo? Novamente, ó. Cancelei π com π primeiro. Aí eu multipliquei 4 vezes 200 dá 800. Aqui embaixo eu tenho 800 vezes 10 a menos 7. Eu caminhei com a vírgula duas casas para a esquerda. Eu fico com 8 vezes 10 a menos 5. Quando eu caminho para a esquerda eu somo. Caminhei duas vezes, somo 2. Menos 7 mais 2 dá menos 5. Aí lá em cima eu dividi. Aí depois eu dividi 1,6 por 8 dá 0,2. Divisão de potência, eu dividi 10 a menos 4 por 10 a menos 5 dá 10 a 1. 0,2 vezes 10 a 1 dá 2. Foi isso que eu fiz, certo? Agora a letra B quer saber quanto vale a FEM. Eu tenho lá um circuito, resistor e bateria. Pela lei de Ohm-Poulier, eu consigo determinar aí o valor da FEM. A gente já viu isso aqui, já fez prova até de lei de Ohm-Poulier. A corrente vale 2, a FEM eu vou descobrir. A resistência interna do gerador vale 5, a do resistor, que no caso é o fio que forma o solenoide, vale 5. 1 e 5, 6. 6 vezes 2, ó. Esse 6 aqui dá 6. Está multiplicando, está dividindo, passa para o lado multiplicando. 2 vezes 6, 12. 12 volts. Está aí a resposta. Esse é o valor da FEM do gerador. Vamos aqui procurar aqui a última questão. Uma questão que eu selecionei foi a 10, foi a 17. Reproduza os esquemas A e B abaixo no seu caderno e indique os polos norte e sul dos solenoides. Para os esquemas C e D, determine o polo norte ou o polo sul da face da espira soltada para o leitor. Então, ó, observe a figura 1, figura da letra A. Tem uma corrente que ela vai entrar, ela está entrando aqui no fio do solenoide, nesse ponto. E observe que a gente determina, a gente procura sempre o campo no interior do solenoide. Então, vamos focar no que acontece na corrente, quando ela vai vir aqui, ela vai descer aqui, ó. Essa é a corrente aqui, ó. Esse vetorzinho aqui que eu fiz de vermelho. Ela está girando ali
ela está sempre aqui nesse ponto, aqui, sempre aqui descendo. Todo o fio. Pela regra da mão direita, se a gente representar uma corrente nesse sentido aqui, ó, ao girar nossa mão, a gente observa aqui, ó, aqui na esquerda as linhas de campo estão chegando dos nossos olhos e na direita elas estão saindo. Isso significa dizer que aqui na direita, como tem linhas de campo chegando, aqui eu tenho um norte magnético, no outro lado eu tenho um polo sul magnético, porque aqui as linhas chegam e no outro lado as linhas... Corrente vem aqui. Tá correto, tá certo isso. Corrente vem aqui. Tá certo. Aqui, o campo tá chegando aqui. Tá certo, tá correto. Ó, a corrente está descendo as linhas de campo. Aqui está chegando, a gente tem um norte magnético. Aqui está saindo. Agora, na situação B. Observe a situação B, eu tenho aqui, ó, nesse fio está ligado por uma bateria. Qual é a configuração correta da corrente que sai de uma bateria? Ela sai do polo norte, ó. Sai do norte da bateria. Então aqui é a corrente, ela está saindo aqui, ela vem aqui e aqui ela está subindo nesse ponto aqui, ó. Tem um campo subindo. Então tem uma corrente subindo. A gente ao girar, observa que a gente estivesse vendo dessa perspectiva aqui da esquerda, a gente estaria vendo as linhas de campo saindo do plano. Significa que ali é um polo norte. No outro lado a gente estaria vendo as linhas chegando. Significa que ali é um polo sul. Tá certo? Letra C. Letra C é uma espira circular e letra D também. Letra C tem uma corrente de sentido horário. Corrente de sentido horário significa dizer que tem linhas de campo entrando no centro. As linhas entram no centro, lá tem um polo sul. Na letra D eu tenho uma corrente de sentido anti-horário. Corrente de sentido anti-horário significa dizer que tem uma corrente saindo do plano. Como a gente está vendo as linhas chegar aos nossos olhos, significa que se ali está saindo, ali tem um polo norte. Então tá aí as respostas para a nossa última questão dessa atividade. Então a atividade está aí, gente, corrigida toda ela, relembrando, principalmente de regra da mão direita. Eu tentei trazer aqui algo para ficar mais... para não ficar tão abstrato, para a gente visualizar, poder fazer, pegando aqui, não inspira, num fio reto. É importante você fazer isso aqui ajuda para você treinar isso aqui, porque na hora de você fazer isso aí, numa prova, no vestibular, não vai ter nada disso, você vai ter que pensar abstratamente numa espira, uma corrente num sentido ou no outro, num solenoide, isso tudo você vai pensar o que está no papel. Então a gente treina primeiro aqui para depois a gente conseguir fazer isso de maneira bem mais abstrata. Então um abraço para vocês e até a próxima.